Então, vamos começar aí a, a, a nossa conversa de hoje. A Miriam está pedindo aqui para fazer uma pergunta, mas é sobre universidade particular. À vontade, Miriam. Estamos gravando. A sua pergunta já vai ser socializada depois com os colegas na plataforma. Você quer fazer a pergunta agora ou prefere deixar para no decorrer aí da nossa conversa? Hein, Miriam? Peraí. Professor? Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Eu escrevi, eu vi, depois que eu fui ver que eu estou com o som ativado e nem tinha... Não, a minha dúvida é a seguinte, uma curiosidade, desculpa a minha ignorância, mas a gente vê esses editais, né, de auxílio que estão sendo lançados pelas universidades e Cefetes e institutos federais para que os alunos que não têm condições, né, não têm acesso à internet, possam ter algum apoio nesse período de ensino à distância da pandemia. Aí a minha curiosidade é, as universidades particulares estão fazendo alguma coisa tipo isso, alguma coisa semelhante? O governo cobra esse tipo de ação das universidades particulares? Olha, Miriam, eu acho que vou usar a palavra que você usou, a ignorância, no sentido de desconhecer. Eu acho que ela, no que se refere às ações das universidades privadas, eu acho que ela é uma recorrência em nós que atuamos no sistema público. A bem da verdade, a gente acompanha pouco, né? O que esteja sendo colocado em curso no âmbito do sistema privado da educação superior. Eu não tenho conhecimento de ações de auxílio, particularmente auxílio financeiro, neste momento no sistema privado. O que nós temos inclusive foi colocado em algumas postagens já no nosso fórum, é uma gritaria no sistema particular em relação às formas de financiamento, principalmente em relação às restrições no sistema ProUni e no sistema FIES, né? O ProUni, enquanto mecanismo de democratização do acesso ao ensino superior, acaba sendo colocado como isenção fiscal do sistema privado em troca de bolsas, e o sistema FIES, que acaba sendo um financiamento que aí está sujeito à lógica mesmo do sistema financeiro, né? Então, em termos de ações de ações focais para este momento em relação aos estudantes no sentido de auxílio financeiro ou de qualquer outro tipo de auxílio, eu não tenho conhecimento específico em relação ao sistema privado. Algum colega sabe de alguma ação que esteja sendo implementada neste momento no sistema privado, de forma a dar algum tipo de auxílio ou suporte aos estudantes do sistema privado? Eu não tenho conhecimento. Acaba que eu não te ajudei, Miriam, mas pelo menos eu acho que você vai se sentir menos ignorante, porque você não está sozinha. Nós precisamos, e isso vai ser uma questão que a gente vai colocar hoje, nós precisamos olhar com um pouco mais de critério e de atenção para esse quantitativo de 75% do total de matrículas na educação superior que estão no sistema privado.
Aqui no livro do Simon Schwartzman, que inclusive dá tônica aos 2 vídeos dele que eu postei, nós temos uma pesquisadora que é a professora Helena Sampaio. Eu já disponibilizei um texto da Helena em algum momento aí na nossa plataforma. E a Helena, ela é certamente uma das principais referências que nós temos no sistema público que estuda o sistema privado. Então, eu sugiro e indico que vocês possam fazer algumas pesquisas aí no Cielo ou em qualquer outro sistema de busca de artigos da Helena Sampaio sobre esses estudos mais pormenorizados sobre o sistema privado. Tá? Eu vou compartilhar aqui a nossa tela só para que nós possamos acompanhar juntos o que está o que está aqui na nossa plataforma. Todo mundo visualizando? Beleza, vi aqui as respostas. Eu preciso confessar a vocês que eu estou a tarde inteira nessas reuniões virtuais e eu chego já a estar sem foco na tela do computador. Eu acho que nós abrimos uma caixa de Pandora que eu não sei como é que a gente vai se livrar disso depois com esse monte de reuniões virtuais. Bom, estamos aqui na semana. Então, o primeiro vídeo, né, vou ler aqui juntos para que a gente possa ter uma ideia da contextualização. Esse vídeo ele foi feito pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo para um programa da Univesp, né, em que o Simon Schwartzman e a professora Maria Rita de Almeida da Unifesp, justamente sobre esse livro do Simon Schwartzman, que eu estou me referindo a vocês, que é a Educação Superior na América Latina e os Desafios do Século XXI, que foi novamente editado aqui pela editora da Unicamp. Dividido em 8 capítulos, o livro trata de temas como a privatização do ensino superior no Brasil, a expansão e melhoria da equidade, certificação, qualidade e internacionalização. Esse livro conta com artigos de professores da Universidade de Colômbia, da Universidade do Chile, da Universidade do México, a própria nossa brasileira Helena Sampaio, da Unicamp. E diz o Simon Schwartzman aqui numa partezinha da apresentação que ele faz do livro, que é o seguinte: no Brasil, as questões relativas ao ensino superior tendem a ser vistas muito localmente. Acabamos não nos dando conta de que, embora cada experiência seja única, na verdade, fazemos parte de uma realidade muito mais ampla que precisamos entender e conhecer melhor, também para que possamos aprender com os erros e acertos de outras partes. Esperamos que este livro sirva de janela para este mundo mais amplo. Esse livro do Simon, ele é decorrência de um curso que ele deu em 2013
o curso chamado Educação Superior na América Latina e os Desafios do Século XXI, que é o mesmo título do livro, da Cátedra Unesco do Memorial da América Latina em São Paulo. E ele, nesses 2 vídeos que eu separei, ele toca em diversos pontos que serão, de maneira, obviamente, bem mais pormenorizada, tratados no livro. Chamo a atenção de que eu estou premeditadamente colocando neste módulo 2 pensadores da universidade brasileira, e da universidade enquanto instituição mesmo, não somente a brasileira, que tem pegadas e pontos de vistas que, em diversos momentos, não são afins e convergentes. O Simon Schwartzman, ele está numa perspectiva que, em certos momentos, ela nem sequer converge com a perspectiva do Ler, que é o ex-reitor da UFRJ, e que eu coloquei o vídeo dele aqui, que foi feito a partir de uma entrevista que ele deu na Universidade Federal de Santa Catarina, quando ele faz um longo diagnóstico, não só da UFRJ, que ele estava encontrando no momento. Esse vídeo foi pouco depois da eleição, em que ele ganhou a reitoria, mas ele faz não só uma reflexão sobre a UFRJ, mas principalmente ele faz uma longa reflexão sobre aspectos os mais diversos da instituição universitária e do campo da educação superior no Brasil. Ele aponta determinadas questões que são bastante significativas e, em alguns aspectos, bastante provocativas em relação a um olhar crítico das universidades brasileiras acerca de si mesmas. Então, a proposta do nosso fórum, que eu também propositalmente não abri o fórum, né? Quem já entrou na plataforma deve ter observado que ainda não tem espaço para o fórum. Eu propositalmente não abri o espaço do fórum porque eu queria que nós tivéssemos essa primeira conversa para a gente poder explicar um pouco mais detidamente sobre as questões que estarão em voga no fórum. Então, o que eu sugiro é que, ao invés de vocês no fórum fazerem postagens apontando questões e indicadores diversos, procurem se concentrar mais em algum indicador e refletir um pouco mais sobre esse indicador ou sobre esse problema que eles colocam. E estejamos todos à vontade para concordar ou discordar de aspectos que tanto o Simon quanto o Ler nos trazem. Tá? A proposta, quando a gente coloca algum vídeo, não é a proposta para que o conteúdo deste vídeo seja entendido como um paradigma ou como algo que vá totalmente convergente à minha opinião ou à de vocês. A proposta é justamente para que a gente possa refletir, assistindo, refletir, concordar e discordar, trocar aí com os colegas. Tá? Então, para esta proposta, eu também ainda não coloquei no fórum, não coloquei ainda visível na plataforma, mas vou colocar a partir desse nosso encontro aqui agora. Eu tenho um videozinho de 12 minutos aproximadamente,
em que eu faço algumas considerações sobre essa postagem do Ler. Só que essa postagem do vídeo do Ler, em diversos aspectos, poderão também ser somadas, confrontadas, refletidas à luz de aspectos que o Simon traga em qualquer um dos 2 vídeos também que estão disponibilizados. Tá? Então, eu vou pedir que nós assistamos juntos esse vídeo que eu vou passar aqui agora, e vocês vão observar que eu levanto vários pontos que poderão ser traduzidos em reflexões e diálogos que vocês possam fazer no fórum. Depois do vídeo, a gente volta a dialogar sobre a proposta do fórum, tá bom? No que eu começar a colocar o vídeo, alguém me faz a gentileza de colocar aqui no chat se o som está saindo bem para vocês? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje mais um tópico do nosso curso, este com a temática As novas configurações da educação superior no contexto da internacionalização e do modelo neoliberal. Trata-se de um tópico bastante complexo, bastante atual e que vai ensejar um cuidado maior para que a gente possa se preparar um pouquinho para as diversas questões que serão nesse tópico tratadas. Para este tópico, eu escolhi uma entrevista que o nosso reitor da UFRJ, professor Roberto Lerrer, deu ao Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, pouco tempo depois do fim do processo eleitoral e antes mesmo da sua posse aqui na UFRJ. E o vídeo é uma entrevista, na verdade, um bom e longo bate-papo de aproximadamente 1h15 minutos, e eu sugiro que vocês assistam uma primeira vez no todo, sem maiores preocupações de se aterem a qualquer parte específica, e no decorrer da semana vocês possam reassistir o vídeo, aí sim, absorvendo e selecionando alguns pontos, algumas partes da fala do Ler, que poderão abrir grandes áreas para discussões no fórum que a gente vai iniciar, né? Neste módulo, eu também disponibilizei um texto do próprio Roberto Lerrer, em que ele discute sobre a concepção terciária da educação e particularmente da educação superior pelos ditames aí do Banco Mundial. Essa leitura não é uma leitura obrigatória, mas eu aconselho que vocês que não tiverem tempo de ler o texto no decorrer aí dessas 2 semanas, que vocês salvem o texto e possam ter acesso a ele no momento oportuno. Eu creio que para a manutenção do fórum, as discussões do vídeo, elas poderão ser suficientes, né? E eu fiz aqui algumas anotações de algumas questões que são tratadas no vídeo, e eu vou apontar muito rapidamente algumas delas para que possa, de alguma maneira, ajudar não somente no assistir ao vídeo, como também na seleção e na discussão de alguns temas no nosso fórum, tá? Nesse vídeo, o Lerrer, ele fala sobre a questão de financiamento e orçamento das nossas instituições, né? A crise depois do Mar de Rosas, do Reúne e da expansão, né? E uma reflexão
sobre a aparente mudança qualitativa que nós tivemos da expansão da educação superior, né? Essa dimensão quantitativa e qualitativa da expansão é interessante da gente pensar. Ele também apresenta alguns dados sobre a expansão da UFRJ nos últimos anos, né? E onde ele marca as questões que envolvem a precarização, né, da expansão, a falta de planejamento, enfim, as questões que envolvem as funções administrativas, os cargos administrativos já inexistentes, tão necessários para essa reestruturação da universidade, o que aumenta, inclusive, a dependência das instituições da mão de obra terceirizada, comprometendo as verbas de custeio. Ele também critica a apatia das universidades nesse processo de não previsibilidade das consequências da expansão, né? Teríamos tido um otimismo ingênuo. Menciona sobre as expectativas dos jovens e das consequências da inserção de novos estudantes nas instituições e particularmente nas universidades, mas não é somente nas universidades. As dificuldades de se pensar a instituição, ele também reflete sobre isso, há um encapsulamento dos atores universitários junto aos órgãos de fomento. Cada vez com mais frequência nós vemos determinados grupos, atores universitários, grupos de pesquisas envolvidos no seu dia a dia e nas suas questões específicas, perdendo, de certa forma, a concepção da instituição no todo, né? Ele também nos instiga a pensar qual a função da universidade pública hoje, as relações com a sociedade do conhecimento e do mundo real da produção. Nesse sentido, a extensão universitária e os mecanismos de difusão e popularização do conhecimento, da ciência, da inovação adquirem importância crucial, né? Ele faz também uma menção ao Reúne e ao processo de Bolonha, que ocorreu na Europa, ainda ocorre nas universidades europeias. O Reúne, no nosso caso brasileiro, e o processo de Bolonha como partes configurantes de uma readequação da educação superior mundial aos novos ditames do mundo da produção, que nos traz modelos de universidades e características da formação superior para o centro das discussões, né? Para que formamos? Formaremos somente para uma dimensão técnica? Centraremos os nossos esforços esquecendo que a universidade também tem a função de promover um conhecimento mais sistematizado e não somente pragmático, né? Ele fala também da difusão dos conhecimentos produzidos nas universidades, o que nos leva à questão da excelência acadêmica e o debate público sobre o fazer universitário, né? Que são mecanismos também que nos levam a refletir sobre as questões de financiamento e de autonomia. Numa parte do vídeo, ele fala também sobre as relações entre a graduação e a pós-graduação nas universidades. Essa relação tão complexa entre a dimensão identitária de professor e pesquisador, né? E o impacto que isso gera no interior das instituições. Essa relação ainda um tanto quanto dicotômica entre ensino e pesquisa. Ele faz referência também a uma expressão que, na verdade, é um título do livro do professor Darcy Ribeiro, A Universidade Necessária, né? As relações da universidade com o mundo social, particularmente com relação à resposta às demandas que nos são constantemente colocadas pelos movimentos sociais. E também a relação da universidade com os modelos de produção, que diminui a importância da universidade pública crítica,
e demanda cada vez mais uma universidade prática acrítica. Isso é uma questão também para a gente pensar, né? Ele faz uma retrospectiva também bastante interessante sobre a institucionalização da pós-graduação nas universidades. E aí ele volta lá na época da ditadura civil-militar e o aparato Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq, CAPES, as disputas pelas áreas de conhecimento, as disputas pelas áreas de envolvimento de recursos maiores ou menores para o desenvolvimento de pesquisas, né? E nos alerta para a necessidade da multiplicidade de áreas de saberes na formação universitária, a despeito das prioridades das áreas que sejam elencadas na CAPES, né? Ele também fala sobre a questão do internacionalismo, e ele faz questão de mencionar uma concepção, uma diferenciação entre a ideia de internacionalismo e internacionalização, né? Particularmente em relação a uma maior integração da América Latina, né? Que tem, por tradição, uma certa subserviência intelectual com a Europa e os países centrais, né? E chega a mencionar, inclusive, algumas críticas no modelo, na forma de concepção do programa Ciência Sem Fronteiras, né? E essa questão aí também nos leva a uma outra discussão que também é abordada por ele, nessa relação da massificação das universidades, com a expansão de vagas, expansão de cursos, e o desafio da manutenção da qualidade dessas instituições, né? E, por fim, ele menciona a concepção sobre o que ele designa de educação terciária, a concepção de educação como área terciária pelo Banco Mundial, né? E que ele desenvolve de forma brilhante no texto que também está disponível aí também na plataforma, tá bom? O desafio, no final das contas, né, é ampliar o modelo de universidade, é ampliar a universidade, é ampliar a educação superior, a educação pública no todo, mas sem abrir mão da qualidade, né? E também uma outra dimensão que passa no vídeo são os desafios que as instituições precisarão ter nesse processo de ampliação e democratização para com as condições de permanência dos estudantes, coisa que não será possível sem uma devida assistência estudantil. Eu elenquei alguns pontos, certamente haverá outros que vocês poderão observar, não precisam necessariamente ficarem presos nesses pontos que eu abordei, mas eu espero que de alguma forma eles possam ajudar nas discussões que a gente começa a fazer a partir de então. Tá legal? Bom trabalho para todo mundo e a gente vai se falando pelos fóruns. Um abraço. Eu acho que, no final das contas, a proposta tá lançada. Concordam? Alguém chegou a assistir algum dos vídeos? Ai, caramba. Esse vídeo que eu fiz, essa proposta aí de várias possibilidades. A Isa Kelly está dizendo que assistiu os dois, a Ellen também assistiu, falta aí o terceiro. A Isa Kelly com a Ellen, ou outras pessoas que tenham assistido, eu acho que essas questões
diversas delas vocês também devem ter observado que algumas dessas questões também elas passam pelos 2 primeiros vídeos. E aí a proposta é que a gente faça justamente essa perspectiva aí de uma análise mais integradora entre formas de pensar e de concepção de enquadramento da instituição universitária, que não são necessariamente as mesmas entre o Simon e o Ler, né? Ao final do vídeo, o Ler, quando vai falar dessa perspectiva da massificação versus democratização, essas consequências advindas do reúne, obviamente ele entra numa questão que é uma questão que tem me trazido possibilidades de reflexão e que, inclusive, apareceram justamente na dúvida da Miriam, né? Sobre a questão da possibilidade da existência ou não de mecanismos de auxílio para os estudantes, não só no sistema público, como também no sistema privado. O fato é que, a partir do momento que nós temos um novo perfil de estudante e uma nova possibilidade de acesso, obviamente a gente tem que relativizar também ou colocar em xeque a própria ideia de universidade que temos e, mais até do que a própria ideia de universidade que temos, a ideia de universidade que queremos e que defendemos, né? E aí, obviamente, eu creio que os vídeos poderão nos ajudar nessas reflexões, tá? Então, assim, hoje, vou até, para quem chegou mais tarde na nossa sala, o André ainda está por aqui? O André está ainda. André, por favor, põe de novo aqui o linkzinho lá do Facebook, do Tribuna Universitária. Para quem chegou depois, daqui a pouco nós teremos no Tribuna uma discussão justamente sobre essa perspectiva do apoio pedagógico. E é importante lembrarmos que até mesmo no PENAS, o decreto que instituiu o Programa Nacional de Assistência Estudantil, voltado aos estudantes das graduações presenciais no Sistema Federal de Educação Superior, o apoio pedagógico é uma importante linha de atuação da assistência estudantil, né? Não se faz assistência estudantil somente com auxílio financeiro. O auxílio financeiro é imprescindível, mas muitas vezes, para a permanência qualificada dos estudantes, para além das condições materiais, as condições de apropriação de um capital cultural e de um capital simbólico por parte dos estudantes, que muitas vezes são os primeiros das famílias a chegarem na universidade, precisa de uma série de ações que sejam mais organicamente alinhavadas dentro das nossas instituições. E por parte tanto dos servidores administrativos quanto dos servidores docentes, uma nova concepção de pedagogia que faz com que muitas vezes tenhamos que olhar para os nossos alunos de formas diferenciadas, porque nem todos necessariamente chegam munidos do que na linguagem de Bourdieu a gente poderia colocar munidos de um determinado hábitos acadêmicos que possa fazer com que eles se virem rapidamente dentro do espaço universitário. O espaço universitário ele é muitas vezes e não raramente um espaço bastante hostil para quem não comunga, para quem não compartilha das suas idiosincrasias e de seus mecanismos internos de funcionamento. Todos sabemos disso, né? Então, eu vou abrir na plataforma este vídeo que eu fiz aí, essa breve reflexão bastante geral do vídeo do Ler.
Eu, em aproximadamente 12 minutos, tentei sintetizar 1 hora e alguma coisa de uma entrevista. Obviamente, ele discorre, ele reflete sobre esses pontos que eu mencionei. Vocês também podem eleger outros pontos também à vontade. E aí, havendo algum questionamento, alguma questão que alguém queira colocar, eu abro para vocês falarem a partir de agora. E, em seguida, a gente descansa um pouquinho, uns 40 minutos, libera o André para ele poder atuar lá nos bastidores da live, fazer toda a produção que tem que se fazer com um pouco de antecedência. E, daqui a pouco, quem puder entrar aí na página, a gente continua essas reflexões aí que a gente está tratando. Lembrando que no módulo 3 do nosso curso, essas questões que dizem respeito à permanência, evasão e assistência estudantil aparecerão de forma mais detalhada, com pelo menos 2 artigos, inclusive, de minha autoria, sobre essa minha experiência aí nos últimos anos na gestão, nessa questão específica aí da assistência estudantil. Ellen, à vontade. A Ellen quer fazer uma colocação. À vontade, Ellen. O seu microfone está fechado, Ellen. Será que a Ellen caiu? Enquanto a Ellen volta, alguém quer fazer também mais alguém quer fazer alguma outra colocação? Alexandra, à vontade, Alexandra. Olá. Boa tarde, boa noite já, né? Alexandra, boa noite. Estão ouvindo? Eu pedi para falar porque, para mim, foi muito relevante, está sendo relevante participar do curso, né? Oi, Margarida, minha coleguinha que eu estou vendo aqui também no curso, prazer. E assim, professor e os colegas, né? Eu fiquei pensando, eu acho que cada tema que a gente tem discutido dá uma tese, né? Porque são a complexidade do tema. Então, assim, eu tenho ficado muito tocada pela proposta do curso. Acho, assim, uma pena a gente estar vivendo esse momento assim complexo, onde a gente não tem se dedicado como deveria às questões. Eu estou falando de mim, né? Eu, Alexandre, e pela relevância dos temas. Mas, ao assistir os vídeos, eu fiquei muito tocada quando fala do papel da graduação na universidade. E, muitas vezes, a graduação, e eu que estou chegando agora, eu quero colocar esse lugar, né? Eu tenho 1 ano e 3 meses de universidade, então, eu tenho aprendido muito sobre o papel da universidade e me tocou muito a questão, acho que é o professor Ler que coloca isso no primeiro vídeo, é porque eu fui assistindo, mas parava, fui fazer outras coisas, então assim, eu fui fazendo meio atropelado, mas eu assisti todo o vídeo. E ele traz uma complexidade muito grande, né, para falar da universidade. Agora, um ponto que eu acho assim, que eu gostaria mesmo de compreender, de debater, seria o papel da graduação e da pós-graduação, né? Porque a gente assiste a esse ritmo de produção acelerado e que muitas vezes a pós-graduação, o esforço dos professores para uma pós-graduação, porque isso tem a ver com o financiamento também das instituições, né? A gente não pode negar isso, e às vezes a graduação fica um pouco aquém. E o Ler, na fala dele, eu lembro que eu memorizei muito bem isso, ele traz um outro contraponto para a gente pensar a graduação e o papel da graduação. Então, isso me tocou muito e é algo que eu quero, né, ouvir dos colegas, dialogar. Eu acho que é necessário isso, né? E falo pelo meu lugar,
que é o lugar de professora que está na graduação, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com o grupo e ouvir as demais experiências, que eu acho que a gente tem muito que aprender aqui. Obrigada. Valeu, Alexandra. Obrigado aí pelas suas considerações, e as suas considerações são absolutamente pertinentes. O Léo toca nisso mesmo, e estamos falando de um problema dentro das nossas universidades que implica, dentre as diversas nuances que são envolvidas por esse problema, essa dicotomia graduação e pós-graduação leva a hierarquias dentro da universidade. E hierarquias, a gente está falando, inclusive, de disputas e jogos de poderes no interior das universidades. Não estamos nem falando externos à universidade, dentro das agências de fomento, dentro mesmo das universidades. Eu acho que no nosso curso, nós temos diversos colegas que são coordenadores de cursos e vários que atuam na pós-graduação, e eu acho que, de repente, no nosso encontro da semana que vem, eu já convido alguns colegas que tenham essa experiência, inclusive na gestão mesmo da coordenação de cursos de graduação e também na coordenação de programas de pós-graduação, que possam nos relatar aí também um pouco das suas experiências e das suas reflexões a partir desses lugares que ocupam. Tá? Então, já fica esse convite feito para a semana que vem, a alguns colegas também que vivenciam essa questão, não somente enquanto acadêmicos, mas quanto gestores também, que possam compartilhar com a gente um pouco dessas experiências e reflexões. A Ellen voltou. Então, Ellen, a palavra era sua até antes da Alexandra falar, porque você acha que tinha caído. À vontade, Ellen. Eu caí e eu queria só fazer uma pontuação assim, em relação a se as universidades privadas, de fato, colaboram. Pelo INEP, avaliando religioso, ela fazia o oferecimento de laptop, de smartphone e de rede de biblioteca para aqueles alunos que, segundo um critério eles tinham, que não tinham acesso a nenhuma rede de internet. Uma coisa interessante que o professor também toca no vídeo dele, que era a questão da dedicação exclusiva. Nós perguntamos como eram os contratos dos docentes daquela instituição, porque isso implica num aprendizado do corpo docente, na manutenção desse ensino, né, para os alunos, né, nesse controle. E aí eu estou falando do curso de enfermagem, né, eles, de 60 alunos que eles tinham de entrada, eles disponibilizavam sempre 50% para cada turma, num consórcio em que esse aluno ele teria 4 semestres de possibilidade, portanto, chegaria a 50%, digamos assim, de algum curso. Por que eu estou colocando isso agora? Porque o time que faz a organização de instituições como essa tem, e aí a gente sabe, um comprometimento de orçamento, né, de empenho social. Os professores eram obrigados a fazerem projetos de extensão que linkava egressos, porque nem sempre esses egressos têm dinheiro para fazer o retorno do FIES. Eles linkavam esses egressos e aí bolsas eram determinadas para que esses egressos, os melhores alunos, pudessem ser contemplados. Era uma perspectiva, óbvio, de uma cidade pequena, onde não tem um grande mercado de trabalho, mas eu vou dizer para vocês que a concorrência era da ordem de 34 para uma vaga, seja do curso de humanas, seja do curso de medicina, porque eles tinham tudo isso. Então, assim, planejamento, condição, cabe, né, assim, se a pessoa tem uma perspectiva para atenção àquela comunidade. É uma cidade onde vocês daqui a pouco vão ficar sabendo, onde tem a turma do frigorífico, né, grande frigorífico brasileiro, e não tem rede nenhuma de ensino. Então, essa é uma instituição
que leva a sério, digamos assim, vou abrir aspas e fechar aspas, esse ensino. Mas eu fiquei muito preocupada, e aí a colega colocou muito bem, com a questão da graduação, da pós-graduação e dos rumos que a gente toma numa competição interna entre produção científica, né? Então, parece-me que não só uma hierarquia, mas é uma deferência do status do colega que consegue fazer graduação, pós-graduação e ainda por cima ter um repleto currículo Lattes com produção científica, né? Parece que as pessoas ficam dentro da nossa repartição pública, do qual eu é que levanto o fomento, sou eu que escrevo o projeto do edital, sou eu que concorro àquele edital, sou eu que vou buscar a vaga em nome da universidade para aquele projeto dentro de uma linha de fomento. Então, é só para a gente pensar como é que a gente está numa instituição pública das quais, né, nós estamos com uma diversidade de intenções. Obrigada. Ótimo, Ellen. Muito obrigado, Ellen. Grande contribuição. Uma questão também nessa perspectiva que a Ellen nos trouxe, que aí eu também acabei me esquecendo de colocar para a Miriam, então logo ela colocou a pergunta, as universidades comunitárias e as universidades confessionais, Miriam, embora não sejam públicas, elas têm uma perspectiva diferenciada das grandes universidades particulares, tá? Então, por exemplo, a PUC-Rio, na PUC-Rio eu conheço uma série de ações voltadas especificamente ao apoio, acolhimento e assistência estudantil, independentemente do fato dela não ser uma instituição pública. Mas aí são ilhas que a gente vai conhecendo, e mesmo porque, em termos legais, as universidades comunitárias elas podem captar recursos públicos também, né? E as confessionais, principalmente, melhor dizendo, as confessionais. Então, é uma questão que a gente teria que ver caso a caso, e esse depoimento que a Ellen nos traz, ele é enriquecedor, porque aí, obviamente, e isso é uma questão que o Simon coloca, a nossa concepção de universidade é em cima de instituições grandes, como o UF e o FRJ. E a gente se esquece, muitas vezes, que universidades menores, com uma abrangência mais local ou regional, elas têm a razão de ser. E muitas vezes acabam sendo prejudicadas em mecanismos de avaliação, porque os mecanismos de avaliação têm critérios que são feitos pelas e para as grandes universidades de ponta e de pesquisa. Isso é uma questão que ele traz também, que a gente precisa também refletir sobre a nossa febre de rankings atualmente, né? Ranking para tudo quanto é lado. Quando é favorável à nossa instituição, a gente compartilha no Facebook. Quando é desfavorável, a gente fica questionando quais são os critérios que levaram a tal avaliação, a tal ranqueamento, né? Isso é uma questão que a gente vai também pensar a partir aí dos nossos mentores da semana, que serão aí o Schwartzman e o Ler. Mais alguém quer fazer alguma consideração, gente? Então, não? Então, Oi, Isabel. Oi, posso, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Não, é só um pouquinho em cima das falas também da Alexandra e da própria Ellen e a sua, né? Sobre o artigo quer dizer, na verdade, o vídeo, né? Do Lehrer, que eu achei muito interessante. Ele faz muitas reflexões, né? Muitas mesmo. E ele fala vários momentos lá que, sem uma reflexão crítica, a universidade não sabe onde ir. Né? Eu achei isso muito interessante, porque em diversos momentos também ele fala, né? Parece que o professor universitário não quer repensar a universidade em si. Por quê? Porque aí ele fala nesse problema que vocês citaram aí do encapsulamento dentro dos grupos de pesquisa, que num primeiro momento é até sim resquício da ditadura empresário-militar, mas que depois acaba sendo uma outra dinâmica, né? Porque as pessoas já entram com esses grupos de pesquisa formados e
e para você ser alguém, ter progressão, e aí você tem que ter publicação, e aí fica uma corrida de lattes, né? E depois ele conclui, né? A graduação não é o lugar mais privilegiado da universidade. Isso, para mim, é muito chocante, né? Quer dizer, a gente chegou a esse ponto depois dessa precarização toda, né? Obviamente. Tudo isso é intencional, a gente já falava isso há muitos anos, só que agora a gente está vendo, de fato, acontecer, né? É isso, né? Só chamar a atenção dessa mesma... Eu tinha parado para refletir justamente nessa mesma questão que a Alessandra tinha levantado. Ótimo. Mais alguém? Oi. Oi, Margarida. Boa noite a todos. Então, eu assisti o primeiro vídeo e, como o meu foco ainda estava na questão da mulher nesse momento, eu fiquei, né, direcionada a observar o espaço da mulher diante da entrevista. Eu não sei se quem assistiu, né, os outros que assistiram, tiveram a mesma impressão, mas eu vi assim um Papel forte secundário? domínio, como um papel secundário visto pelo Simon e até pelo entrevistador, né? Nesse momento, eu disse assim, mas ela disse assim, não, eu estou aqui, eu sou convidada para uma entrevista e eu quero falar. Não disse isso, né? Mas o que passou para mim? Ela se impôs, né? Ela se colocou naquele lugar de que ela estava ali para um debate de algo que ela sabia. E nesse sentido, é que eu tive curiosidade de ver assim, mas tantas mulheres, né, foi você mesmo que colocou na semana passada, eu acho que é a Selma ou a Andréia, que também tinha levantado a questão. Então, eu até procurei mulheres que têm lutado durante, né, o século XIX, o século XX, por uma condição de estar na sociedade, né? E mulheres negras que tiveram assim, papéis importantíssimos na ciência, em articulação de movimentos sociais, como foi uma professora queniana que, mais recentemente, já no século XXI, que ela fez um trabalho que, para mim, foi assim, lindíssimo. Ela conseguiu reunir mulheres para plantarem e olharem mais para o meio ambiente, para que não houvesse tanta desertificação da terra, tanto desmatamento. E por uma coisa muito sábia, porque as mulheres que são aquelas que carregam a água para suas casas, são aquelas que buscam a lenha para acender o fogo. E aí, quanto mais desmatamento, o trabalho da mulher seria ainda mais sacrificante, né? Então, assim, um belo trabalho, né, que me chamou muita atenção, me tocou, né, como que a mulher vem lutando durante tanto tempo, né? Tem a Berta Lutz também, que veio, né, com o pai, que era da medicina, a mãe da enfermagem, e ela pegou o caminho da biologia, foi para a ciência, mas ela entrou no movimento em defesa do trabalho da mulher e até do voto feminino, né, em 1932. Então, teve um papel importantíssimo, ela foi fazer até direito, né? E assim, foi isso que me chamou a atenção no vídeo. Foi porque o meu foco estava na questão da mulher. Margarida, você chegou a ver um link que eu compartilhei em algum fórum
sobre uma mesa temática sobre o papel das mulheres na academia, recentemente, no festival da UFRJ? Assisti. Eu ainda não consegui parar para assistir ao vídeo, mas está na minha lista de pendências. Sim, aquele vídeo foi também muito interessante. Foram pessoas que têm uma militância política na universidade, né, dentro dos sindicatos, e trouxeram questões muito interessantes da mulher que é mãe, né? Aí tem esse link aí com a produção, que ela está, nós, né, produzimos menos nesse período, porque temos outros tantos encargos em casa para desenvolver, né? Ainda mais quem tem filho pequeno. Como que resolve? Filho quer brincar com a mãe, tem a tarefa da escola para a mãe ser professora do filho em casa, e tem o marido, né? O marido, muitos, né, não se colocam assim como cuidadores também, estão como receptores, né, de todas as benesses, porque a cultura é assim, né? A mulher faz e o homem recebe. Então, elas trouxeram muitas contribuições e reflexões interessantes. Ótimo. E aí, eu parabenizo ao FRJ, porque desse Festival dos 100 anos, várias mesas tocaram na questão da mulher nesse cenário da pandemia, né? Várias. E também a questão da mulher negra. Esse Muito, festival, muito esse bom. festival do conhecimento, ele foi uma grata surpresa até para nós mesmos da UFRJ, porque ele foi de uma dimensão e de uma pluralidade que nós ficamos surpresos. Isso aí é um evento que certamente tem o dedo aí de um tipo de personalidade da nossa pró-reitora de extensão. Certamente tem aí um toque feminino na coordenação de algo tão grande, tão plural e do ponto de vista do conhecimento tão rico, né? Tão rico. Da reitora também, né? Da reitora, Ela participou de muitas participou lives. muito. Mas, assim, né? a grande artífice desse Festival do Conhecimento Sim, foi a extensão, sem dúvida. foi a Ivana Bentes, né? Que eu não tenho nem Sim. contato. Estou dizendo isso não é por uma proximidade, não. É por um reconhecimento mesmo. Sim. Porque eu imagino, dentro da escassez de recursos e de todas as limitações técnicas que nós temos, inclusive de precariedade de rede, de sistemas de rede, eu fico me perguntando até agora como é que foi possível fazer um evento dessa dimensão, né? Muita coragem. Muita coragem mesmo, para fazer defesa da universidade. Parabéns. Obrigado, Margarida. Mais alguém, gente? Então, podemos tomar uma água e daqui a pouco nos vermos, para quem puder, sobre as questões de apoio pedagógico aos nossos estudantes em épocas de pandemia, lá na tribuna universitária. Beleza? Então, eu vou abrir o fórum aqui na plataforma e vou tornar visível esse meu vídeo, que até o momento estava invisível para vocês. Tenham todos uma boa semana, uma ótima semana. E semana que vem nós nos encontramos para o último encontro do módulo 2. Tá legal? Então, um abração para todo mundo. Até a próxima. Até. Boa noite. Boa noite. Tchau, Alessandra. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Acabou?